Por que Deus não destruiu Satanás? Deus é santo, justo e odeia o mal, mas por que Satanás ainda está vivo? Por que ele permite que seu maior inimigo continue existindo e causando sofrimento no mundo? O Senhor é todo-poderoso e poderia tê-lo feito desaparecer com apenas uma palavra, mas ele não o fez, ele o deixou viver. Por que abordaremos essa mesma questão? A resposta não é simples, mas está claramente na Bíblia. Hoje você aprenderá por que Deus não eliminou Satanás ou os anjos caídos e obterá uma visão profunda do plano eterno de Deus. Se você acredita no Senhor, deixe um comentário. Comente abaixo e não se esqueça de se inscrever em nosso canal para mais revelações poderosas antes de se tornar inimigo de Deus. Satanás era um anjo, mas não qualquer anjo. Deus desejava fazer algo extraordinário e de sua infinita sabedoria e amor, ele criou Lúcifer, a estrela da manhã. Seu nome significa portador da luz. Ele era um querubim, um dos seres celestiais mais próximos da presença de Deus. Lúcifer não era apenas bonito, ele era o líder a quem todos os outros anjos seguiam adornado com pedras preciosas. Ele transbordava sabedoria e irradiava. Glória a Deus não criou o mal, mas a perfeição. Lúcifer foi feito para espelhar a glória divina de Deus, mas algo aconteceu dentro dele. Um pensamento criou raízes em seu coração, orgulho cego por seu próprio esplendor. Lúcifer permitiu que esse orgulho o consumisse. O que antes era seu maior presente se tornou sua queda. A beleza que todos admiravam se tornou a fonte de sua ruína e sua fome de glória gradualmente o consumiu. Esse desejo mudou tudo onde antes havia luz. A escuridão começou a se espalhar lentamente. Não era mais suficiente para Lúcifer para adorar e servir a Deus. Uma ambição desenfreada nasceu dentro dele. Ele ansiava por ser adorado. Ele desejava elevar-se ao lugar de Deus ou até mais alto e disse: Eu subirei ao céu. Levantarei meu trono acima das estrelas de Deus. Serei como o Altíssimo. Lúcifer não procurou mais servir. Ele começou a desejar adoração. Ele não queria mais refletir a glória de Deus. Ele ansiava pela sua própria. Esse foi o momento em que o equilíbrio foi quebrado. Lúcifer deixou de ser um servo e se tornou um rebelde, e ele não agiu sozinho. Ele convenceu 1/3 dos anjos a se juntar à sua causa. Os seres criados para a adoração agora se rebelaram contra seu Criador. E assim começou a rebelião. Esta não foi uma guerra simbólica, foi uma batalha espiritual real. Mas não se engane, esta não foi uma batalha entre iguais. Há um equívoco repetido tantas vezes que muitas pessoas aceitam sem questionar a imagem de uma luta eterna entre o bem e o mal, como se Deus e Satanás se enfrentassem em pé de igualdade. Luz contra escuridão, céu contra inferno. Mas deixe-me compartilhar algo que a Bíblia faz. Deus cristalino não tem rival. Não há ser nem na terra nem no céu que possa se igualar ao Criador. Deus não está em guerra para determinar se ele vence. Ele já venceu. O falso equilíbrio entre o bem e o mal não é bíblico. É uma distorção que se originou de filmes de filosofia e histórias humanas, mas não do reino de Deus. Satanás não é o lado negro que equilibra alguma escala cósmica. Ele não é igual em poder, autoridade ou glória. Ele é um ser criado, e nenhuma criatura pode se comparar ao seu Criador. Quando Lúcifer se rebelou, ele não o fez. Torne-se um rival digno de Deus. Em vez disso, ele se tornou um inimigo já derrotado desde o momento em que se afastou da luz. A guerra no céu e o momento designado de Lúcifer são selados e registrados no livro do Apocalipse. E houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e seus anjos lutaram contra Satanás. Não vem sozinho, ele chega com um exército de anjos caídos, mas permanecendo firme contra ele está o defensor do reino, Miguel, o arcanjo, guerreiro da fidelidade, comandante dos exércitos de Deus e guardião do povo santo.
E quando a rebelião irrompe, Miguel se levanta com sua espada flamejante erguida. Ele convoca as hostes celestiais para defender o reino dos céus. Legiões de anjos fiéis se alinham atrás de seu líder, prontos para a batalha mais decisiva de todas. E o resultado já está escrito. Mas eles não puderam prevalecer, nem foi encontrado um lugar para eles no céu, e o grande dragão foi expulso. Aquela antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana o mundo inteiro, ele foi lançado à terra, e os anjos foram lançados com ele. Satanás foi derrotado junto com ele, todos os anjos que o seguiram. Lúcifer nunca teve chance contra o Criador. O acusador foi expulso e todos os anjos que ficaram do lado dele perderam seu lugar no céu. Deus não lutou, Deus não entrou no campo de batalha, foram os anjos leais liderados por Miguel que executaram seu comando. Isso nos diz muito. Deus nem precisa fazer um movimento para derrotar Satanás. Esse foi o julgamento inicial deles, exílio, expulsos do reino celestial para onde desceram. Para em terra, e com ele caíram os anjos caídos. Aqueles que antes brilhavam intensamente na presença de Deus, agora andam na escuridão, determinados a arrastar a humanidade com eles. Lúcifer agora seria chamado de Satanás, o inimigo. Ainda, muitas vezes falamos sobre Satanás, demônios e anjos caídos, como se fossem o mesmo ser, mas eles não são. A Bíblia distingue claramente entre eles, e nós também deveríamos. Quem exatamente são os anjos caídos? Eles são anjos que antes estavam na presença de Deus. Eles foram criados em glória. Eles habitavam no céu e se juntaram à rebelião liderada por Lúcifer. E quando eles caíram ao lado dele. Eles não perderam sua natureza espiritual, nem sua inteligência ou capacidade de agir. O que perderam foi seu lugar no reino de Deus. Mas preste atenção, eles não se tornaram demônios. Então, quem são os demônios? A Bíblia não define explicitamente sua origem, mas uma coisa permanece clara. Os demônios são espíritos desencarnados. Eles são seres imundos que não pertencem nem ao céu nem à terra. Eles não têm corpo, mas procuram continuamente um. É por isso que Jesus os expulsou das pessoas possuídas, porque os demônios precisam habitar um corpo para operar no Evangelho de Lucas. Quando Jesus liberta o homem possuído por demônios na região do ajuntamento, os demônios dentro dele imploram: não nos mandem para o abismo. Eles imploram para entrar em uma manada de porcos. Isso revela sua condição. Eles vagam, buscam e possuem. Anjos caídos, no entanto, não buscam corpos. Eles ocupam uma posição diferente, pois já fizeram parte da ordem celestial. No entanto, eles ainda mantêm a influência da organização hierárquica. Eles não vagam sem rumo, são estruturados. Paulo deixa isso claro: não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos reinos celestiais. Esses principados e potestades são anjos caídos. Eles estão estrategicamente posicionados. Agem de acordo com planos claros, e seu líder, Satanás, não rendeu seu trono das trevas. Entender essa distinção é essencial. Enquanto os demônios atacam pessoas individualmente, os anjos caídos influenciam sistemas inteiros, reinos, estruturas, governos e culturas. Mas é aqui que muitos ficam confusos. Por quê? Deus permitiria isso? Porque eles não foram destruídos imediatamente. Em vez disso, foram lançados na terra. A partir daquele momento, o céu não era mais o campo de agora. A luta mudou para cá. Há várias razões para isso. Primeiro, devemos entender um ponto crucial. Os espíritos não morrem como nossos corpos físicos. O próprio Jesus disse isso claramente. Deus é espírito. E quando Deus criou os anjos, ele os fez seres espirituais.
Isso significa que eles não têm corpos físicos como nós. Portanto, eles não enfrentam a morte da mesma forma que você e eu entendemos. Satanás não pode ser destruído da mesma forma que os humanos. Ele não pode simplesmente deixar de existir. Sua natureza é espiritual. E os reinos espirituais não seguem as mesmas regras do mundo físico. Mas há uma verdade mais profunda a considerar. Deus é perfeitamente justo e em sua justiça impecável. Ninguém é destruído sem primeiro enfrentar o julgamento. Sua hora simplesmente não chegou. Eles ainda não enfrentaram o julgamento de Deus porque foram feitos como seres espirituais eternos. E por razões conhecidas apenas por Ele, Deus permitiu que permanecessem ativos por um tempo até o dia designado. Chega sim, até mesmo Satanás enfrentará o julgamento. Não porque faltam evidências contra ele, mas porque o julgamento é parte da ordem divina de Deus. O julgamento não é simplesmente punição, é uma declaração pública da verdade. Ela mostra a justiça perfeita de Deus diante de todo o universo. É por isso que Apocalipse fala do grande dia do julgamento, um dia quando tudo será revelado. Quando cada ser anjo e humano igualmente dará conta de seus atos, ninguém será capaz de dizer que nunca teve uma chance, nunca foi ouvido ou não recebeu o justo tratamento. Esse dia ainda não chegou, mas está escrito e certamente chegará. Então, por que Deus permitiu que Satanás continuasse vivo? Porque Deus não age como nós. Queremos soluções imediatas. Queremos que o mal desapareça imediatamente. Mas Deus não improvisa. Ele se move com um propósito. A cada dia que passa, cada escolha que fazemos, cada luta que enfrentamos é tecida em um plano maior. Um plano onde a paciência de Deus não mostra fraqueza, mas expressa seu amor e justiça. Assim como Satanás foi expulso, ele também enfrentará o julgamento e não escapará de seu destino. Mas esse destino virá quando o próprio juiz decidir. Enquanto isso, continuamos em frente, sabendo que a justiça está a caminho e que Deus, embora pareça lento, nunca falha. Aqui está uma verdade fundamental. Deus não perdeu o controle sobre o universo. Ele escolheu esperar até o julgamento final para que possamos aprender a perseverar, discernir e confiar completamente em sua justiça perfeita, porque sua vitória não é demonstrada por meio da destruição instantânea, mas por meio da redenção completa. Lembre-se de que Satanás não podia nem tocá-lo sem pedir permissão primeiro. E até mesmo quando Satanás agiu, Deus mudou tudo para trazer glória a si mesmo. Essa não é uma luta justa, essa é uma autoridade absoluta. Deus é completamente soberano, o que significa que não há absolutamente nada fora de seu controle. Mesmo Satanás, com todo o seu ódio, permanece preso dentro dos limites que Deus permite. Mas outra pergunta que muitas pessoas fazem é se Deus já sabia que Lúcifer se rebelaria contra ele. Por que o criou em primeiro lugar? Há algo que Deus valoriza mais do que a obediência forçada, algo que Ele colocou em todas as suas criaturas, mesmo aquelas que mais se afastaram dele. A liberdade de escolher o livre-arbítrio não é uma desculpa para pecar, é uma marca do amor divino. Deus não criou máquinas, Ele não nos projetou como fantoches, ou programou seus anjos como robôs sem vontade própria. Em vez disso, Deus desejou que todas as criaturas, cada um tivesse a chance de decidir. E sim, isso inclui Satanás e os anjos que o seguiram, e você e eu. A grande questão é porque Deus concedeu liberdade, mesmo para aqueles que Ele sabia que poderiam se rebelar. A resposta é profunda, mas simples, porque sem liberdade não há amor. O amor não pode ser forçado, não pode ser exigido ou imposto. O amor, por sua própria natureza, deve ser livremente escolhido. Se Deus nos tivesse forçado a amá-lo, Ele não seria um pai, seria um ditador. É por isso que, quando Ele criou os anjos, deu-lhes livre-arbítrio. E quando Ele criou a humanidade,
fez o mesmo. Ele desejava um relacionamento real, não uma obediência vazia. Sim, isso significava arriscar alguém que escolhesse se afastar para dizer não ao Criador. Satanás fez exatamente isso e muitos outros fizeram desde então. No entanto, isso não altera o projeto de Deus. Ele não fez isso. Revogar o dom da escolha, porque mesmo que a rebelião exista, o livre-arbítrio continua sendo o único caminho que leva ao amor genuíno. Pergunte a si mesmo: qual seria o valor da sua fé se você não pudesse duvidar? Que virtude teria a sua obediência se você não pudesse escolher a desobediência? E que significado teria o seu amor por Deus se você não tivesse alternativa? Deus não deseja seguidores que obedecem por obrigação. Ele anseia por filhos que o amem livremente por escolha. Por isso, ele permite que a liberdade exista, mesmo que às vezes doa, mesmo quando Satanás, o Deus rebelde, não revogou o livre-arbítrio que concedeu a todo o universo. Fazer isso negaria sua própria essência, um Deus que ama livremente e chama sem coerção. É precisamente por isso que o julgamento ainda não chegou, até o último momento. Deus está dando à criação o espaço para decidir. Ele espera, porque o amor sempre espera. O amor verdadeiro só pode florescer onde há uma opção para rejeitá-lo. Imagine que este Deus dá livre-arbítrio aos seus seres criados, mas quando alguém o usa para rebelião, Deus o destrói imediatamente. Isso seria justo? Isso corresponderia ao seu personagem. Agora abordamos uma das questões mais delicadas sobre este tópico. Deus pode tirar algo que ele mesmo deu o poder de escolher. O livre-arbítrio não é uma mera nota de rodapé teológica, está no cerne do plano de Deus. Se Deus tivesse destruído Satanás logo após sua escolha, ele cancelaria em termos práticos a liberdade que ele mesmo havia concedido. Seria como dizer: você é livre, mas se você não fizer exatamente o que eu quero, você morre instantaneamente. Isso não é liberdade real. É manipulação disfarçada de escolha. É aqui que muitos tropeçam. Eles esperam que Deus se comporte como um juiz humano. Punição rápida, justiça instantânea, problema resolvido. Mas Deus não pensa da mesma forma que nós. Sua justiça não é impulsiva. Sua santidade não responde em desespero. Deus não pune por capricho. Possibilidade de que o livre-arbítrio significasse alguma coisa. Qual o sentido de dar liberdade se toda escolha errada leva à destruição imediata? Deus respeita até as escolhas que o ofendem. Isso não significa que ele as aprova. Significa simplesmente que ele permanece fiel ao seu projeto. Este é um dos mistérios mais difíceis de entender. A liberdade que Deus concede também pode levar ao caos. Mas ainda assim, ele continua a concedê-la porque seu amor não busca controlar você. Ele busca transformá-lo. E a verdadeira transformação só pode acontecer quando você escolhe Deus por convicção, não por medo. Se Deus tivesse destruído Satanás imediatamente, o resto da criação não teria. Aprendeu alguma coisa, haveria medo, mas não lealdade, obediência, mas não amor. Punição instantânea teria produzido silêncio, não santidade. Obediência forçada, mas não redenção. Deus não quer um céu cheio de seres que obedecem por medo. Ele deseja um reino cheio de crianças transformadas pela graça. Então, poderia haver um propósito oculto? O próprio Satanás poderia ser uma ferramenta? Isso pode parecer uma ideia difícil de aceitar, mas está na Bíblia, e quando visto através de olhos espirituais, algo profundo emerge. Poderia ser que Satanás, apesar de sua rebelião, ainda está cumprindo um propósito dentro do plano maior de Deus. Não porque Deus o aprova, não porque Deus concorda com sua maldade, mas porque Deus é tão soberano que até mesmo o que o inimigo pretende destruir, ele transforma em um instrumento para sua glória. E o maior exemplo dessa verdade é Jesus. Desde o início de seu ministério, Satanás estava lá, não como um aliado,
mas como um obstáculo, como um teste, como um fogo refinador. Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado. E lá por 40 dias em que Satanás o confrontou face a face, ele ofereceu pão quando estava com fome, ofereceu fama, poder e domínio, tudo o que este mundo adora. Mas Jesus não tropeçou. Ele respondeu com as Escrituras: está escrito. Ele resistiu a todas as tentações e permaneceu inabalável durante todo esse tempo. Ele deixou uma verdade clara. Ele era o único digno, porque somente aquele que venceu a tentação pode suportar o pecado do mundo para nos salvar. Jesus teve que viver a vida que nunca poderíamos viver e então morrer voluntariamente em nosso lugar, carregando nossos pecados sobre si mesmo, superando a tentação de Satanás. Jesus se mostrou o Cordeiro Imaculado, e se a tentação no deserto não fosse uma interrupção no plano de Deus, mas uma parte crucial, Satanás pensou que estava enfraquecendo Jesus, mas na verdade estava validando sua autoridade, mostrando que nem a fome, nem o poder, nem a glória mundana poderiam afastar o Filho de Deus. E mais tarde, perto do fim dos dias de Jesus, Satanás aparece novamente. Desta vez, o inimigo mirou no coração de Judas, o discípulo que trairia Jesus, aquele que trocou o Messias por meras moedas. Então Satanás entrou em Judas, de sobrenome Iscariote, que foi contado entre os 12. Foi Satanás quem plantou a semente da traição. Ele guiou Judas para levar Jesus ao Calvário. Mas aqui está o que é realmente surpreendente. Como Jesus pôde morrer pelos pecados do mundo se ninguém o traiu? Como poderia haver uma cruz sem traição? E como poderia haver redenção sem a cruz? Mais uma vez, vemos Deus pegando os esquemas mais sombrios do inimigo e os entrelaçando perfeitamente em seu plano eterno, não porque o mal seja bom, mas porque Deus pode usar até mesmo seu inimigo para cumprir seu propósito. Deus permitiu. Satanás deve continuar existindo, porque mesmo através de sua maldade, o diabo, sem saber, acabou servindo ao plano de Deus. Isso não transforma Satanás em um servo fiel, prova que ele é um inimigo derrotado, inadvertidamente realizando exatamente o que ele está desesperadamente tentando impedir. E aqui está uma lição para nós. Nada que o inimigo jogue em seu caminho está além do alcance de Deus. Nem tentação, nem traição, nem dor. Nada pode ser redimido. Tudo pode ser usado. Porque o propósito de Deus não tem rachaduras. Até mesmo as coisas dolorosas que experimentamos na vida servem ao propósito de Deus. Embora possam parecer sem sentido para nós no momento, nas feridas mais profundas, naqueles momentos em que você pensou, onde está Deus agora? Ele estava lá, usando até mesmo sua dor como parte de uma história muito maior. Apenas para depois perceber que Deus usou isso para o bem? Conte-nos sobre isso nos comentários abaixo. Sua história pode iluminar outras pessoas e seu testemunho pode ser o encorajamento de outra pessoa. Uma história que você ainda não consegue ver completamente. Isso já aconteceu com você? Você passou por algo que parecia injusto ou impossível de entender na época. Realmente precisa lembrar que o inimigo pode ferir, mas Deus transforma. Mas há uma palavra que percorre toda a Bíblia do começo ao fim. Uma palavra que define Deus, além de seu julgamento, além de seu poder, além do próprio céu. Amor. Jesus ilustrou isso lindamente em uma de suas parábolas mais comoventes, a história do filho pródigo. Um pai tinha 2 filhos, um deles pediu sua herança cedo e foi embora. Ele foi para longe, gastou tudo de forma imprudente, chegou ao fundo do poço, mas ainda assim, quando decidiu retornar, seu pai não o rejeitou. Estava esperando, observando-o de longe, braços abertos. Este é quem Deus é, e isso levanta uma questão profunda. Esse mesmo amor também foi demonstrado para com os anjos caídos?
Não sabemos com certeza. A Bíblia não especifica se eles podem se arrepender. Mas uma coisa vemos claramente: Deus não os destruiu, e isso diz muito. Se Deus fosse simplesmente justiça imediata, o julgamento teria caído imediatamente, mas não caiu. Os anjos caídos foram expulsos, mas continuaram a existir, e isso só pode significar uma coisa: Deus escolheu esperar. É compaixão, é paciência, é amor. Talvez seja tudo isso combinado, porque o amor de Deus não se limita àqueles que lhe obedecem. Jesus disse: amai os vossos inimigos, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Ele acrescentou: ele faz com que o seu filho se levante sobre os maus e os bons e faça chover sobre os justos e os injustos. Deus não elimina automaticamente aqueles que o decepcionam, porque o seu amor não se baseia no desempenho. O amor de Deus transforma, e às vezes essa transformação requer espera. Até agora falamos sobre a paciência de Deus, sobre o seu amor que espera. Justiça que não age impulsivamente, mas isso não significa que o julgamento não virá. Deus não é indiferente ao mal. Ele não ignora a rebelião, ele não deixa as coisas sem solução. Simplesmente Deus designou um tempo para tudo, e o julgamento final já está definido com precisão eterna. A Bíblia é clara: Deus não poupou os anjos que pecaram. Em vez disso, ele os lançou no inferno, presos em poços de escuridão, reservados lá para o julgamento. Eles são reservados, não esquecidos, não perdoados. Deus não executa o julgamento sem primeiro estabelecer o tribunal, e esse tribunal eterno já está preparado. O juiz é o próprio Cristo, e seu veredicto será final. Em Apocalipse 20, João nos mostra uma cena que nos abala profundamente: o grande trono branco, os livros abertos, todas as almas que estão diante dele, cada uma julgada de acordo com suas ações. Aquele dia não é uma metáfora, é uma promessa, e também é um aviso. Satanás, seus anjos e todos os que escolheram as trevas em vez da luz enfrentarão o julgamento. Mas aqui vem algo que muda toda a perspectiva. O fim não é meramente punição, é restauração. Deus não quer apenas destruir o mal, ele quer restaurar a ordem. Ele busca limpar o que está poluído, consertar o que está quebrado e curar o que está ferido. O julgamento de Deus é um ato de justiça sagrada. É o momento em que tudo o que está escondido será descoberto, quando tudo o que é torto será endireitado e quando todo joelho se dobrará. Esse dia chegará e Satanás não escapará. O inimigo que causou divisão, a morte e a destruição serão publicamente derrotadas eternamente e decisivamente. Depois de tudo o que vimos, depois de entender por que Satanás ainda está vivo, porque Deus não o destruiu imediatamente e porque tudo serve a um propósito maior, uma verdade deve permanecer em seu coração: a vitória já foi escrita. Não estamos esperando para ver se Deus vence, Deus já venceu na cruz. Jesus não apenas conquistou o pecado, ele derrotou o inimigo. Isso significa que Satanás já foi vencido. Ele está simplesmente aguardando sua sentença final. O mundo pode parecer escuro, o mal pode parecer poderoso, mas tudo isso é temporário. Nada disso muda o resultado. Cristo reina, seu trono nunca vacile, sua promessa nunca falha, e você, se estiver nele, compartilhe plenamente dessa vitória, não como um espectador, mas como um herdeiro, como seu filho, como parte do corpo de Cristo que permanece firme enquanto o inimigo cai. O que começou com uma pergunta: por que Deus não destrói Satanás? Nos levou a descobrir uma verdade ainda maior. Deus não destruiu o inimigo porque ele tinha um plano que revela seu amor, sua paciência, sua justiça e sua autoridade absoluta. E esse plano ainda não terminou. O julgamento virá. A restauração será completa. O reino de Deus será estabelecido para sempre. E toda lágrima será enxugada.
Não haverá mais morte, nem choro, nem dor, porque o que Deus começou, Ele terminará, e Ele terminará em vitória. Amém. Se este vídeo ajudou você a entender o plano de Deus, clique em curtir para que ele possa alcançar outros crentes. E lembre-se de compartilhar com aqueles que... E assim, mais uma vez, mergulhamos nas páginas sagradas da história. Entre nomes, lugares e promessas, percebemos que a Bíblia não é apenas um livro antigo. É um espelho da alma humana, um mapa do coração de Deus, um convite eterno à fé, à esperança e à transformação. Se essa história falou com você hoje, se algo tocou seu espírito ou despertou sua curiosidade, não guarde isso só para você. Compartilhe, comente, deixe o seu amém aqui nos comentários e ajude essa mensagem a alcançar outros corações sedentos por respostas. Nós somos o canal História da Bíblia e aqui, cada capítulo é mais do que informação, é revelação. Nos vemos no próximo vídeo. E até lá, que o Deus da história também escreva algo novo na sua.